Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. Moisés, agora pastor de ovelhas em terras distantes, estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. O capítulo 3 do livro de Êxodo se abre com essa cena aparentemente simples, mas cheia de significado. Moisés havia deixado para trás o Egito, tanto a glória do palácio quanto o peso de seu erro ao matar o egípcio. Ele agora era um homem amadurecido, com cerca de 80 anos, vivendo no anonimato do deserto. A providência divina, porém, jamais havia perdido Moisés de vista. Enquanto guiava as ovelhas para o deserto, Moisés chegou ao Monte Horebe, conhecido também como Monte Sinai. A Bíblia chama esse lugar de o Monte de Deus, um prenúncio da importância que ele teria na história de Israel. É nesse cenário desolado e distante que o extraordinário acontece. Um anjo do Senhor aparece a Moisés em meio a uma sarça ardente. O texto nos diz que a sarça estava em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Aqui já podemos vislumbrar a natureza de Deus revelada. O fogo, que simboliza sua presença, pureza e poder, não destrói, mas transforma. É um fogo que fala, que chama, que convida. Moisés, curioso diante desse fenômeno, decide se aproximar para ver o que estava acontecendo. O texto narra que, quando Deus viu que ele se aproximava, o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Esse chamado duplo não é apenas para chamar atenção, mas reflete o profundo cuidado e a intenção divina. Deus sempre conhece os seus pelo nome, e a repetição é sinal de urgência e afeição. Moisés responde com reverência: "Eis-me aqui." Não é apenas uma resposta protocolar, mas a disposição de um homem cuja vida havia sido moldada pela experiência do deserto. Deus então o instrui a não se aproximar mais e a tirar as sandálias, pois o lugar onde ele estava era a Terra Santa. Essa santidade não vinha do terreno em si, mas da presença do próprio Deus. Tirar as sandálias era um gesto de respeito e humildade, reconhecendo que Moisés estava diante do Todo-Poderoso. Para nós, essa cena nos lembra que todo encontro com Deus exige reverência e um coração contrito. A sarça ardente nos ensina que o Senhor pode se manifestar em qualquer lugar, até nos momentos mais áridos da vida. No versículo 6, Deus se apresenta: "Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Com isso, ele conecta Moisés à aliança feita com os patriarcas e reafirma que não esqueceu suas promessas. O Deus que fala da sarça não é um Deus distante, mas o mesmo que escolheu e guiou os antepassados de Moisés. Diante dessa revelação, Moisés esconde o rosto, com medo de olhar para Deus. Aqui vemos um homem que entende sua pequenez diante da majestade divina. É uma reação natural, mas também uma lembrança de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus continua a falar, revelando que viu a aflição do seu povo no Egito, ouviu o clamor dos israelitas e conhece seu sofrimento. Esses três verbos, ver, ouvir e conhecer, mostram o caráter compassivo de Deus. Ele não é indiferente ao sofrimento humano, mas age em favor dos que clamam a ele. A narrativa se aprofunda quando Deus declara que desceu para libertar seu povo e conduzi-lo a uma terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel. Essa descrição não é apenas geográfica, mas espiritual. Deus promete abundância e descanso, algo que contrasta fortemente com a opressão vivida no Egito. No versículo 10, Deus dá a Moisés uma missão extraordinária. "Agora venha, e eu o enviarei a Faraó para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." Moisés, que havia fugido do Egito décadas atrás, é chamado a voltar para enfrentar o Faraó e libertar os israelitas. A reação de Moisés é de humildade e dúvida. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Essa pergunta ecoa o coração de alguém que se sente inadequado e insuficiente. Moisés havia passado 40 anos no deserto, longe da pompa do Egito, e sua resposta reflete tanto sua humildade quanto seu medo. A resposta de Deus, no entanto, é poderosa: "Eu estarei com você." Essa garantia é o centro de toda a missão de Moisés. Não é sobre quem ele é, mas sobre quem Deus é. E Deus ainda dá um sinal de sua presença.
Quando Moisés tirasse o povo do Egito, eles adorariam a Deus naquele mesmo monte. Esse detalhe liga o chamado de Moisés ao destino final de sua missão: levar o povo a um encontro com o Deus vivo. Ao ouvir o chamado de Deus, Moisés ainda carrega dúvidas em seu coração. No versículo 13, ele pergunta a Deus: se eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Essa pergunta revela uma preocupação legítima. Moisés não apenas teme a incredulidade do povo, mas também sabe que o Egito estava cheio de deuses com nomes específicos e poderes atribuídos. Ele queria saber como apresentar o Deus verdadeiro, de forma que os israelitas o reconhecessem e confiassem. A resposta de Deus no versículo 14 é uma das mais profundas e conhecidas de toda a Escritura. Eu sou o que sou. Em outras palavras, Deus está revelando sua natureza eterna, autossuficiente e imutável. Ele não depende de nada ou ninguém para existir. Ele é o próprio ser, a fonte de toda a vida. Esse nome também reflete a fidelidade de Deus. Ele é e será para sempre o mesmo Deus que fez a aliança com os patriarcas. Deus então instrui Moisés a dizer ao povo: eu sou me enviou a vocês. Essa afirmação carrega autoridade e identidade divina, conectando Moisés ao Deus que sempre esteve com Israel. Nos versículos 15 e 16, Deus reforça a instrução a Moisés, dizendo que ele deve se dirigir aos anciãos de Israel, os líderes espirituais e sociais do povo, e declarar: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Aqui, Deus reafirma seu vínculo com os patriarcas, lembrando aos anciãos que ele não esqueceu suas promessas. Além disso, Deus revela seu plano de livramento. Ele viu a opressão no Egito e promete conduzir o povo para uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Essa expressão representa a abundância e fertilidade da terra prometida, um contraste gritante com a escravidão e miséria no Egito. No versículo 18, Deus garante que os anciãos de Israel ouvirão a Moisés, mostrando que ele já está preparando os corações deles para receber a mensagem. Moisés, então, junto com os anciãos, deve ir até Faraó e pedir que deixe o povo ir ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor. Esse pedido, que parece simples, é estratégico. Embora Deus soubesse que Faraó resistiria, ele estava dando a oportunidade de obediência antes de julgar o Egito. Deus, no entanto, deixa claro nos versículos 19 e 20 que Faraó não permitirá que o povo vá, a não ser por uma mão poderosa. Isso introduz o tema das pragas e da demonstração do poder divino que se seguirão. Deus declara: estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele os deixará ir. Aqui vemos a soberania divina em ação. Deus não apenas livrará seu povo, mas também julgará a nação que os oprimiu. Os prodígios mencionados serão as 10 pragas, que mostrarão a superioridade de Deus sobre os falsos deuses do Egito. Nos versículos 21 e 22, Deus faz uma promessa adicional. Não apenas o povo será libertado, mas sairá com bens e riquezas. Ele diz que dará ao povo de Israel diante dos egípcios, de modo que eles darão objetos de prata, ouro e roupas aos israelitas. Essa riqueza não será um saque, mas uma espécie de compensação pelos anos de escravidão e trabalho forçado. As mulheres israelitas pedirão esses bens às suas vizinhas egípcias, e assim despojarão os egípcios. Esse ato final simboliza a justiça divina, que reverte a humilhação e sofrimento de Israel em honra e abundância. O capítulo 3 de Êxodo nos mostra o início da jornada de libertação de Israel. Mas mais do que isso, revela quem Deus é: o Senhor que vê, ouve e age. A sarça ardente nos lembra que Deus usa pessoas comuns como Moisés para cumprir seus propósitos extraordinários. Ele é o Eu Sou, imutável e fiel, que nunca esquece suas promessas e sempre provê o que seu povo precisa. Mesmo diante da dúvida e da fraqueza humana, sua presença garante que tudo será cumprido conforme sua vontade soberana. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora pixabay.com. Faixa Travel Through Egypt. Música por The Many Attraction Music. Faixa Egypt Jelly Dance. Música por Thomas Meyer. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Ernest Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada.
De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia comentada. Melhor que ouvir é entender.